Você provavelmente conhece uma pessoa magnética, aquela pessoa que consegue conquistar todo mundo, que todo mundo gosta dela, que cria relações com facilidade. E muito embora essa ideia de carisma e magnetismo seja uma coisa que pareça ser meio inata nas pessoas, existem na verdade muitas técnicas e ideias que podem te ajudar a ser uma pessoa muito mais magnética. A primeira dica vem do Poder dos Momentos, dos irmãos Heath, em que ele menciona, dentre várias coisas interessantes no livro, que a pesquisa de um psicólogo social identificou 3 elementos que fazem com que as pessoas construam relações. As pessoas precisam se sentir compreendidas, as pessoas precisam se sentir respeitadas e elas precisam sentir que se importam com elas. Então você provavelmente já passou por isso em algum momento. A gente precisa das 3 coisas. Se você que está conversando com alguém e você acha que a pessoa não te entende, não resolve. Se ela te entende, mas não te respeita, também não resolve. Se ela entende e te respeita, mas não se importa, também não é bom o bastante. A gente precisa dessas 3 coisas. Eles fizeram um experimento simples em um call center. Pegaram pessoas ali num call center desses aí que vocês provavelmente já ligou várias vezes na sua vida, tipo da sua companhia telefônica para reclamar do seu celular, da sua conta ou qualquer coisa desse tipo, em que as pessoas ligam enfurecidas com vontade de dar um soco no atendente. E o que eles fizeram? Eles identificaram a partir dessa ideia que os atendentes deveriam olhar para os registros anteriores e dizer para o cliente assim: oi cliente, tudo bem? Eu tô vendo aqui que você já entrou em contato com a gente antes e a gente pelo visto não conseguiu resolver o seu problema. Então eu queria que você me dissesse o que foi que o meu colega tentou fazer por você para que você não passe por isso de novo. Uma alteração simples como essa fez com que a avaliação no call center explodisse. Por quê? Porque as pessoas se sentiram compreendidas, elas sentiram que a pessoa se importava e elas se sentiram respeitadas. Se você focar nessas 3 coisas, você vai conseguir fazer com que as pessoas gostem muito mais de você. A segunda dica vem da PNL. PNL é a famosa programação neurolinguística, que ela basicamente é um campo do conhecimento que estuda os efeitos neuropsicológicos das palavras. E uma das coisas muito interessantes que a PNL identificou é o que eles chamam de rapport. Rapport é aquele troço de bater o sino. Quando você conhece alguém que bate o sino, você fala, nossa, tem tudo a ver com essa pessoa. Uma das coisas que o rapport faz é com que as pessoas se comportem de maneira igual. Elas têm a mesma maneira de se comportar, a mesma maneira de falar, as mesmas expressões faciais e várias outras coisas interessantes que acontecem por aí. O ponto interessante é o seguinte: se você age dessa maneira, você cria de uma forma meio inusitada um biofeedback que faz com que você crie rapport. Então, se você agir de maneira parecida com que uma pessoa está agindo quando você está interagindo com ela, você tende a aumentar a sua conexão com essa pessoa. Isso é uma técnica muito famosa conhecida como espelhamento. O espelhamento pode se dar tanto de uma perspectiva corporal, quando você vai meio que imitar de maneira obviamente delicada e elegante o que a outra pessoa está fazendo, mas isso se dá também nas palavras. Então, quando você está conversando com uma pessoa e você usa palavras que ela usou e você usa referências que ela te falou ao longo de uma conversa, isso faz com que a pessoa se sinta muito mais compreendida e conectada com você. Então, se eu te conto uma história triste, você simplesmente fala assim, tá, mas e aí? Isso é muito diferente de você parafrasear o que eu te falei de alguma forma e usar isso para, nossa, deve ter sido muito triste quando a pessoa te falou isso, ou então, nossa, deve ter se sentido muito mal quando tal coisa aconteceu. O fato de você usar essas referências e espelhar o que a pessoa te falou é uma coisa que gera uma conexão muito poderosa de acordo com a PNL. Mas talvez você não esteja satisfeito com essas técnicas, talvez você queira algo mais elaborado, talvez você queira algo direto do Manual de Persuasão do FBI, do Jack Schafer, em que ele traz uma das várias coisas interessantes, ele traz uma pequena equação que ele usava na época que ele era um agente de contra-inteligência, tipo, sim, coisa de filme de espião, e como é que você faz para converter um agente russo para ficar do teu lado, ele usava essas paradas. Então, para ele, a amizade, como eles ensinados ali na CIA, era composto por 4 elementos: proximidade, intensidade, duração e frequência. Quanto mais você tem esses elementos, mais forte a relação. Quanto menos desses elementos, mais fraca a relação. E isso explica por que relações que são de longa data, de pessoas que você não encontra com tanta frequência, muitas vezes são fortes. Porque
quando você as encontra, elas são intensas. A intensidade mantém viva a relação quando a frequência é baixa. Ou então vocês acabam tendo muita proximidade. Ou vocês acabam, enfim, sei lá, quando vocês se encontram por muito tempo, a duração é muito longa. Então, esses são os elementos que fazem com que as relações sejam mais fortes. E o oposto também é verdadeiro. Se você estiver com baixa frequência, baixa intensidade, baixa duração e baixa proximidade, a tendência é que a relação enfraquece. Então, se você quer ser uma pessoa das quais as pessoas gostem, assegure que, tanto quanto possível, você vai usar esses elementos a seu favor. Mas beleza, talvez para você esse troço seja complicado, talvez você não esteja num momento muito bom, talvez você esteja se sentindo uma porcaria e se conectar com pessoas é a última coisa que você tá com energia para fazer. Pode acontecer. E se esse é o caso, se você está nesse momento em que a sua autoestima não está nos melhores lugares, eu vou deixar um vídeo aqui que fala justamente sobre isso e que eu espero que ajude você a se sentir muito melhor.